Gente, agora a gente passa para o terceiro ponto nosso aqui, que é sobre a questão do PASEP. O PASEP nosso, a gente dos servidores DR e sócios da ACERDE, nós encaminhamos no primeiro momento, através do escritório do Mozalas, com o Rinaldo Mozalas e o Dr. Valberto, e o Dr. Ricardo também ele estava lá, nós encaminhamos através do escritório do Mozalas. Ficou acordado com o escritório dos Mozalas que todas as custas oriundas deste processo do PASEP seria pago pela ACERDE. E de fato a gente vem pagando essas custas. Sem nenhum custo, às vezes, sem nenhum custo adicional dos sócios da ACERDE. Às vezes essa custa variou de 140, 170 e até mesmo a R$340, mas nós custeamos tudo, nós pagamos sem ir buscar do associado mais nenhum centavo. Então a gente tem pago isso. Surgiu uma outra taxa que era para um contador calcular o valor que a pessoa tinha lá no PASEP junto ao Banco do Brasil. E aí nós acertamos com o escritório dos Mozalas que esse escritório fizesse um acordo com o contador e colocasse para ele que ele iria ganhar esse percentual que ele queria para calcular esses valores, fosse incluído nos honorários dos advogados e nos honorários do contador. Então isso ficou acordado, certo? Na época eles cobraram um valor até não muito alto, mas ficou certo assim, certo? Então várias vezes a gente já telefonou aqui ou passou zap para os nossos sócios pedindo para que ele assinasse esse contrato que exatamente celebrava esse acordo que nós fizemos. O contador ia entrar nos honorários também quando a gente ganhasse o processo, certo? E isso ficou acontecendo até o ano passado. Qual a surpresa nossa? Que esse ano alguns advogados do escritório Mozalas ficaram telefonando para os nossos sócios. Nós temos lá 135 processos lá com os Mozalas, ficaram telefonando para os nossos sócios, pedindo para eles pagarem uma taxa extra para o contador. E aí a gente interveio, certo? A gente viu muita gente ligando para cá e passando já para nós. Nós fizemos uma intervenção junto ao escritório do Mozalas e falamos com o Dr. Valberto, e disse: Valberto, vai valer aquele acordo que nós fizemos. O contador vai receber, certo? No momento em que a gente ganhar a causa. Ou então vocês mesmos pagam para eles, certo? E depois eles fazem o ressarcimento para vocês quando a causa for vencida. E assim ficou a palavra nossa com ele na semana passada. Então, se algum servidor nosso, se algum sócio nosso receber algum telefonema de algum advogado do escritório do Mozalas, nos reporte, ligue para a gente, porque imediatamente a gente entra em contato com o escritório e esclarece as coisas para ele, tá certo? Então a gente queria colocar isso aí, porque muita gente fica falando no zap, certo? Lá no zap, lá na internet, mas deveria até essas pessoas se dirigirem às assembleias nossas, como essa, as que nós iremos fazer nos terminais rodoviários e também nas residências rodoviárias, para nos reportar essas falas que eles falam tanto lá e às vezes de forma pejorativa. E fala contra uma pessoa que a gente tem muito amor por ela, preserva muito ela, que é o companheiro Paulo Soares. A gente não admite alguém estar falando do companheiro Soares, botando em dúvida a lealdade e a dignidade do companheiro Paulo Soares. Porque para nós, Paulo Soares é a maior reserva moral desse DR. Muito bem. Então a gente não admite essas pessoas estar falando tanto de Paulo por aí afora. Ou então que venha e fale na cara dele, ou fale na cara da gente, para que a gente possa se reportar e mostrar para eles a verdade, certo? Então a gente pede compreensão a todos para que, no momento que receber um telefonema desse, nos coloque para a gente. Com relação aos processos do PASEP, a gente sabe que houve uma decisão no ano passado, certo? Onde os processos estavam parados, e com essa decisão do STJ, os processos começaram a andar. Muitos
andaram, outros estão parados. Por quê? Porque depende da vara, depende do juiz. Então, por isso que muitos processos não andaram, certo? Muitos processos. Então, outros estão aguardando aí. E muitos juízes, às vezes, ficam esperando de uma decisão de alguém, de uma outra instância, certo? Para poder dar encaminhamento nos deles. Então, ocorre isso tanto nos juízes, como também nos próprios advogados. Ocorre essa questão. Então, queremos esclarecer que até hoje, o doutor Ricardo vai falar com vocês agora, até hoje, a gente não tem notícia de alguém que recebeu esse processo depois dessa decisão do STJ do ano passado. Sabemos histórias de que os processos andaram. Teve gente que teve até audiência, certo? Mas que não tem concretamente nenhuma decisão de, o fulano recebeu tanto em valores, foi creditado tanto na conta dele, a gente não tem. E uma outra gama daqueles que não entraram no processo do PASEP, nos aulas, nós passamos para o doutor Ricardo, que irá falar para vocês agora. Então, a gente passou essas pessoas, que é cerca de 330 pessoas, certo? Que são sócios nossos. Nós passamos esses nomes e os CPFs para o doutor Ricardo, e lá ele está encaminhando esse processo do PASEP, a quem eu passo a palavra para falar nesse momento sobre o PASEP. Bom dia, pessoal. Vamos ver. A questão do PASEP, tem uma decisão, que é um incidente de uniformização, que é do Tribunal de Justiça, favorável aos servidores. Isso aí foi bom. A questão da prescrição foi 10 anos, desde o conhecimento dos extratos bancários, que são aqueles extratos analíticos, e a respectiva microfilmagem, tá certo? No STJ, teve também mais uma decisão favorável, isso foi muito bom. Contudo, o tribunal aqui ainda não foi comunicado essa decisão. Questão de tramitação processual, que é normal, tá certo? Mas muitas dessas ações aí, elas estavam tramitando normalmente. Como assim diz, algumas tiveram audiência, que não teve resolução nenhuma para a questão de acordo. Em outros casos, o juiz pede para atualizar os cálculos, né? Ou pede para que sejam feitos os cálculos, porque na época alguns escritórios, alguns advogados não apresentavam os cálculos em virtude das custas. Mas hoje em dia os juízes pedem, tá certo? Aí o que é que a gente está fazendo? Está fazendo um levantamento de quais são as varas, são 17 varas cíveis, quais são as varas que têm julgados favoráveis, quais são aquelas varas que ainda não se pronunciaram com relação a essa decisão nova do STJ, né? Nessas ações que já estão em curso, e as ações novas, daquela turma que ainda não entrou e que buscou aqui a associação, a gente notificou o Banco do Brasil para que ele apresentasse o documento desses servidores, que ainda não haviam entrado com essas ações, tá certo? A gente está tentando resolver isso da forma mais rápida possível, porque o que é que acontece? Quando a gente protocola uma ação hoje na Justiça, o juiz pede imediato, nessas ações do PASEP especialmente, ele pede para que seja apresentado o extrato analítico, pede para que seja apresentado as microfilmagens e os cálculos. Os cálculos a gente só consegue fazer com as microfilmagens, porque a gente não tem como calcular sem saber qual é o saldo que tinha lá. Tem servidor que nem tinha saldo, embora estava escrito no Estado, mas o Estado na época, como era uma coisa mecânica que eles faziam, eles às vezes depositavam na conta errada, não depositavam o valor, entendeu? Então tem servidor muitas vezes que tem direito ao PASEP, mas que não tem saldo na época. Aí eles vão para Ricardo, e agora como é que a gente vai fazer? Aí a gente vai ter que buscar uma outra via. Mas obrigatoriamente a gente já tem que apontar o valor. E esses valores dessas custas aí, a gente buscou uma dinâmica para não onerar a associação. Ao invés de estar pagando, um exemplo, de 300 associados, a gente buscou uma outra via para pagar uma única custa referente a esse processo, como forma até de acelerar a tramitação dessas demandas processuais, não só aqui da associação, mas de outras entidades também de classe, tá certo? Outras associações, outros sindicatos, outras cooperativas que tem, que patrocinam o interesse dos servidores públicos. Então, essa ação está bem encaminhada, vamos aguardar essa tramitação, deixar vocês tranquilos que são 17 varas cíveis, as 17 varas cíveis, você pode verificar, não tem nenhum servidor que tenha recebido em espécie esses valores, tá certo? Até o presente momento. Eu advogo para o pessoal que são os engenheiros do Estado também. Eles têm também essas ações tramitando, mas nenhum deles, tem deles que tem sentença favorável já, mas até então paralisado o processo. Está parado até em stand-by, como a gente diz, né? Aguardando esse posicionamento do tribunal, tá certo? Doutor Ricardo, me diz só, essa, até pelos 15 dias mais ou menos, eu
procurei saber no Banco do Brasil a respeito justamente do vazamento. Você não tem nada. Eu quero também esclarecer, doutor Ricardo, que nessa nova forma de trabalho, não precisa das pessoas se dirigirem ao Banco do Brasil. O próprio advogado vai fazer esse trabalho. Eu só estou dizendo porque eu fiz que meu banco é lá, o Banco do Brasil, aproveitei que o pessoal estava perguntando. Eu digo, vou perguntar para saber, né? E qualquer servidor pode solicitar em qualquer agência bancária, mas para evitar, esse regulamento são muitos idosos, aí às vezes não sabem, às vezes tem esse tipo de informação, entendeu? O que é que a gente quer? A gente quer a resposta do banco para que ele diga, ó, um exemplo, doutora Vildete não tem direito ao saldo. A gente vai chegar para dizer, Vildete, a gente não tem como fazer seu memorial de cálculo, porque lá na época não foi depositado valor. A via que a gente escolheu foi essa daqui. A senhora autoriza a gente a buscar dessa forma aqui, te explicando para a senhora quais são os riscos, como é que é a demanda e tudo, entendeu? Aí a gente explica pessoalmente, mas para evitar, porque é como a senhora disse, às vezes ele diz, não tem nada, mas a senhora tem que criar o quê? Ilustrado analítico, que sai na mesma hora. As microfilmagens, virtude da demanda, antigamente saíam com 30 dias, hoje está demorando 60, 90 dias para poder sair, entendeu? E mesmo assim, como a gente tem um volume muito grande aqui, o banco pediu um prazo maior. E quando a gente vai falar lá no banco, a gente procura o setor público. Aí o atendimento lá, se já foi até comigo lá, ele só atende por internet. Ele não atende a pessoa presencialmente. Isso foi até um motivo de uma reclamação na ouvidoria do Banco do Brasil, para que eles possam isso, um servidor lá do banco, ou uma pessoa, que ela possa tratar com a gente presencialmente, porque toda vez que a gente ia lá, ela disse, não, traz de e-mail. Traz de e-mail, resolver pelo e-mail. Aí a gente às vezes mandava o e-mail, aí não tinha uma resposta. Aí quando ia no banco, a banco dizia, não, mas foi enviado um e-mail. Eu disse, olha, eu não estou recebendo aqui o celular, não tem aqui e-mail na caixa de entrada, não está na lixeira, não está nada. Mostra aquele e-mail que foi enviado para o dia. Aí quando eles vão ver lá, dizem, não foi não, mas vão enviar. Aí a gente fica nesse impasse, infelizmente. Mas é só um pouquinho de paciência, porque assim, a prescrição dessas ações, ela, para tranquilizar vocês, ela só começa a contar o prazo prescricional a partir do momento que o servidor tira o extrato na lei, 10 anos para frente, ele não pode entrar na cassação ainda. Então a gente tem prazo, né? A gente tem prazo. Só que qual é a vantagem de a gente processar o Banco do Brasil? É que a gente não vai enfrentar um precatório. O Banco do Brasil, por ser entidade privada, ele sempre condenado na sentença, sempre mandado a cobra. Aí vai ter o prazo de execução e vai fazer os pagamentos imediatos, entendeu? Então não tem aquela questão de vai escrever um precatório, Deus sabe como é que eu vou receber. Não, vai ser um pagamento mais rápido. Só que a gente tem que esperar realmente essa composição lá do juiz, essa uniformização deles, para que eles possam passar a julgar uma coisa, para não ficar como a gente chama a loteria jurídica. Uma vara diz uma coisa, a outra diz outra, o tribunal vai reforma, aí depois volta de novo, manda refazer a decisão, aí está faltando uma perícia, está faltando um cálculo, está faltando estrado, entendeu? Aí não adianta. Ricardo, foi bom você esclarecer essa questão, porque a gente sempre, como a gente lida com muitos precatórios, né? Como a gente lida com muitos precatórios, então a gente acha sempre que assim que a gente ganhar a ação vai para precatório. E não é, né? Ele vai ser depositado diretamente na conta do servidor. É aberto uma conta judicial, aí o servidor a gente pede lá para fazer uma obra judicial, aí vai se levantar diretamente, o servidor não vai para lá por fora. Hoje é transferido automaticamente para a conta do servidor. Não cai, não passa em outra conta que não seja do servidor. Pronto, então fica esclarecida essa questão e dizer para todos que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir em outros momentos, é que qualquer coisa a gente vai estar colocando no zap da CETE e quando for direcionado para uma pessoa, a gente não vai botar no zap da CETE. A gente bota no zap privativo daquela pessoa, porque se trata de questão financeira. Então a gente vai estar botando valores de fulano, ciclano. O exemplo que vocês bem ver é que quando saiu agora a lista de super preferência do Tribunal de Justiça, eles botaram lá as iniciais do nome. Aquilo é uma forma de evitar golpes. E se a gente ficar publicizando, alguém recebeu tanto no zap da CETE, isso pode gerar alguém a dar golpes aqui. Seja da família, seja de fora, seja um amigo, então pode suscitar isso aí. Então a gente evita, certo? A gente dá um informe geral no grupo, mas quando for direcionado a questão para uma pessoa, a gente joga para o zap privativo daquela pessoa.
Tá certo? Eu queria agora colocar, doutor Ricardo, uma coisa que a gente debate muito dentro, que é a questão dos quinquênios, certo? Só para clarear para vocês, de 1.500 funcionários que ainda estavam em vida na época que a gente começou a dar entrada nesse processo, 400 foram descongelados e 1.100 ainda falta descongelar. Desses 400, cerca de 220 foi pela ACETE, certo? Esse pessoal, parte dele recebeu já o descongelamento e também o precatório desse descongelamento. Outra parte não gerou o precatório, mas gerou uma folha suplementar. E agora, como houve o acordo para que fosse pago a folha suplementar a esses servidores, porque era questionado pelo TR na época, então agora, depois que esses servidores receberam o ano passado esses valores, agora destravou várias pessoas que não tinham gerado, que foi descongelado e não tinha gerado precatório, agora está a caminho de gerar o precatório. Então houve esse espaço aí em face do acordo que foi feito para pagamento da folha suplementar. Agora, qual é a nossa luta agora? E esses processos, a maioria está com o escritório do Gonzalez. Eles aqui, desde 2008, têm dado entrada nesses processos e a gente tem colocado. Esses quinquênios, certo? Esclarecendo, o doutor Ricardo vai falar um pouco mais, parte foi descongelado com 77%, a maioria, e um pouco, cerca de 29 pessoas, foi descongelado com valor de 17%, que foi oriundo dessa decisão de uma uniformização, uma súmula que está lá no tribunal para ser reconsiderada, porque a gente não aceitou que um recebesse 77 e outro, recebesse, Damião, 17%. Então a gente questionamos através do escritório Gonzalez, essa súmula está lá para ser julgado no pleno do tribunal. Nós, a semana passada, também tivemos em contato com o Dr. Valberto, do escritório Gonzalez, para que ele fizesse um reforço lá na ação, para que essa súmula fosse julgada logo. Porque muitos juízes, certo? Muitos, talvez hoje a maioria, interfere em nossos processos de quinquênio em primeiro grau, mas quando chega em segundo grau, os desembargadores reformam essa decisão, mas quando reforma, joga 17%. E isso aí tem gerado, certo, um transtorno muito grande, porque geralmente, ou o DR ou a PBPrev recorre, porque muitas vezes aqui no DR se alegava que os quinquênios estavam prescritos, e foi com a súmula dos quinquênios que nós provocamos, que a gente descobriu que tem uma súmula 85 no Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: a gratificação que você recebe todo mês no contra-cheque nunca prescreve. E esse era o argumento aqui da Procuradoria do DR, sempre nesse sentido. A PBPrev agora está questionando, ele aceita os 17%, mas está questionando o precatório. E aí tem processos de quinquênio que estão andando, mas estão lá presos no setor de cálculo do Tribunal de Justiça, porque a PBPrev questionou. E agora a PBPrev entrou com um recurso especial, tentando derrubar outra decisão de outro desembargador, certo? Porque eles não aceitam o descongelamento dos quinquênios. E isso, para que eles estavam querendo fazer isso, desse recurso especial? É para jogar o nosso processo para o Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que já era decidida aqui, que já tem uma súmula, que os juízes de primeiro grau ignoram esta súmula, e todos estão
indeferindo os processos, dizendo que está prescrito. Aí por isso que é reformado em segundo grau. Então, vários processos estão andando, vários processos, por favor, quem está batendo aí, vários processos estão andando, certo? Mas, quando chega no finalmente, para mandar implantar, eles estão sendo barrados porque os órgãos estão recorrendo. Mas a gente está atento, certo? Para que seja resolvido essa questão da súmula, porque aí tudo se resolve na Paraíba, não precisa ir para o Supremo Tribunal Federal. E aqui, aqueles que o TJ não permitir para o Supremo, eles vão descer para o primeiro grau para ser cumprida a sentença, mas com esse valor de 17% que a gente questiona. A gente quer igual aos outros, igual aos 400 que receberam, tá certo? Então esse é o momento. No segundo momento, nós começamos a passar os processos de quinquênio para o doutor Ricardo, que aí ele começa a falar agora sobre os processos que já estão com ele. A gente entrou, em vez de a gente entrar com os processos individualizados, o que a gente fez? A gente fez um lote, com 10 servidores, 15 servidores, até atendendo uma determinação do próprio tribunal. E disse, cara, quando vocês forem provocar que for identidade de classe ou demandas assim que sejam análogas, ao invés de entrar com um processo que vai multiplicar o número de ações judiciais, entrem só com uma com 15 servidores, 10 servidores, até também para que o processo não fique muito extenso, não fique muito grande também. Então a gente seguiu essa determinação, a gente entrou com 4 demandas. Nessa época, estava essa loteria, que vocês sabem aqui, uma parte ganhou de um jeito, outra parte não ganhou. Aqueles que ganharam eram 77%, outros que ganharam eram 17%. Então criou essa confusão. E a gente, na época, eu fiz uma sustentação lá no tribunal e pedi para que fosse aberto o incidente de uniformização, que inclusive foi o primeiro incidente de uniformização do Tribunal de Justiça daqui, com base no novo Código de Processo Civil, que está em vigência desde 2015. Então, na época, o relator do processo era Marcelo Romero. Ele disse, não, realmente, existem 2 câmaras que entendem de uma forma, e existem 2 câmaras que entendem de outra forma. Então, a gente precisa realmente uniformizar isso aqui. Eu sei que esse processo foi truncado, nunca se juntar, porque tem que ser levado para o plenário do tribunal, que tem que estar com toda a composição dos desembargadores, ou se não, pelo menos um quórum mínimo. E a gente sempre tem dificuldade para poder juntar esse quórum. Até que um dia foi julgado esse processo, teve um desfecho que não era aquele que a gente esperava, inclusive contrário ao voto do relator, que era favorável ao entendimento da tese da gente. Aí, posteriormente, saiu sendo manejado embargos de declarações pelo escritório. Então, assim, esse processo hoje, ele está no Tribunal de Justiça, mas para vocês terem ideia, ele tem um julgamento lá, mas até o presente momento não foram ditados os enunciados de como isso vai ser feito, a metodologia que vai ser aplicada ou não. Existe um processo ou outro, porque a gente tem até as decisões, tem até o DIACIS, tem mais 2 que foram julgados no tribunal, em que o desembargador reconheceu, num primeiro momento, que deveria ter direito ao percentual, só que limitado até aqueles 17%. Seria o quê? 5 para quem tem um quinquênio, 7 para quem tem 2 quinquênios, 9 para quem tem 3, e assim sucessivamente, 9, 11, 13, 15 e 17%. E a gente até agora, a gente não sabe como se funcionou. Até assim me cobrou essa semana, disse, olha, assim, os que a gente tem, os 4 processos que a gente tem, eles estão ainda sobrestados, porque o juiz diz o quê? Ó, a gente está aguardando a decisão lá do tribunal. Quando sair a decisão de lá, a gente vai começar a julgar aqui. Mas não pode julgar uma coisa sem ter um entendimento de como é que o tribunal vai se posicionar, justamente para evitar isso. E se for para o tribunal, quando chegar lá, o tribunal diz, ó, sobresta o processo, uma vez que existe um incidente de uniformização pendente, trânsito em julgado, pendente de finalização. Existem algumas coisas que, como a Assis falou aqui, existe uma súmula do STJ, que é a súmula 85. Ela diz que, e no meu entender também, ela diz que essas ações do servidor, elas são de prazo sucessivo. E assim, me causa surpresa que o tribunal não aplique essa súmula aqui no Estado da Paraíba. Esse é um ponto. Segundo ponto, a redação lá da emenda constitucional daqui do Estado, a 80, agora não me recordo o número, que congelou, foi na época de 2003, ela disse expressamente lá que congela-se as gratificações na redação do artigo
acho que é o segundo. Eles congelam-se as gratificações, excluindo-se os quinquênios. A própria redação diz o quê? Todas as gratificações vão estar congeladas. Contudo, o quê? Exceto os quinquênios. Ou seja, os quinquênios não deveriam ter sido congelados. Que é uma coisa que vem batendo direto, batendo, lendo lá, a gente vai, faz sustentação oral, lê e diz, olha, mas aqui diz, excluem-se os quinquênios. As demais gratificações, tudo bem, tem que estar congeladas. A exemplo, não sei se vocês recebem, gratificações autonômicas. Muitos servidores aqui recebem ela, R$400 congelada, desde lá até hoje. E a gente vai tentar descongelar isso, não consegue. Mas a gente não sabe por que essa questão dos quinquênios. A gente acredita até o quê? Que, a depender do desfecho que tem aqui no tribunal, a gente tem até como entrar com uma ação rescisória e até, se for o caso, quando o entendimento vai contra uma súmula do STJ ou do STF, no caso, a depender da instância, a gente pode entrar com uma ação chamada reclamação. É uma ação judicial, né, que é uma reclamação que é discutindo que o tribunal não está cumprindo aquela determinada súmula, que ela deveria nortear o julgamento. Então a gente sim, precisa dessa decisão final do tribunal para que só então a gente possa manejar ou dar prosseguimento dessas ações. A gente está entrando com algumas ações dessa daí, mas assim, inclusive essa semana a gente vai dar entrada, hoje, aliás, a gente vai dar entrada de um servidor aqui do DE, que a gente fez até uma modificação, juntando tanto a decisão do processo de assis, as duas decisões que a gente tem no tribunal, e mais uma que foi proferida por um juiz em primeiro grau, que está lá parado. Ele deu favorável, mas está parado. Por isso que é importante a gente estar sempre acompanhando nas varas como é que está o entendimento dessas ações judiciais. A gente vai lá, despacha com o servidor, despacha com o juiz, informa como é que está a situação. Eles querem facilitar. Como é que está o entendimento aqui? Olha, desse jeito, existe essa súmula, tem esse entendimento, o juiz está se posicionando dessa forma, o tribunal, tal desembargador, tal Câmara está se posicionando assim, e a gente leva aquela situação para que ele possa proceder ou julgar de forma mais favorável ao entendimento da gente. A gente, como advogado, a gente não tem interesse nenhum, pode ter certeza disso, em manejar uma ação que vocês não vão ter êxito ou um benefício financeiro. Porque a gente estaria o quê? A gente perdendo o tempo da gente, estaria gerando uma expectativa de direito de vocês e amarrotando o tribunal com demandas que seriam inviáveis. Agora, quando a gente diz, essa dos quinquênios tem que ser resolvido, então existe uma perspectiva de vitória, a gente maneja a ação. Agora, o advogado não tem como garantir, a gente tem que aguardar essas decisões. Mas tudo isso daí está sendo acompanhado a par e passo, porque é interesse da gente. E para vocês terem ideia, das entidades de classe que tem, e dos servidores que tem no Estado que manejar essas ações, o DE aqui é o único hoje em dia que tem essas ações. Todos os demais, eles não possuem esse tipo de ação. Ricardo, você não vai ganhar não. Ricardo não bota fé nessa ação não. Ricardo, deixa sair a ação favorável ao pessoal DE, que eu vou manejar a minha ação. Todos eles, de todas as categorias, enfermeiro, dentista, médico, fiscal do Estado, todos eles, sem exceção, eles estão aguardando essa decisão do DE para poder manejar as ações deles. Entendeu? Porque eles também querem. E muitos deles, como essa ação dos quinquênios é antiga, muitos deles já estão aposentados. Ou são aposentados ou são pensionistas. E precisariam entrar para fazer os descongelamentos, sejam nas aposentadorias, sejam nas pensões. Mas a gente está manejando. E a gente, assim, Assis, a gente costuma dizer que Assis só não tem OAB. Mas muitas vezes a gente até liga para Assis para tirar dúvida com ele. Assis, como é que está esse entendimento aqui? Porque às vezes ele sabe tudo decorado. Ele diz, rapaz, pega essa sentença, manda para a gente, que a gente já vai ver como é que é o entendimento, já ajusta aqui na petição. Ontem mesmo ele ligou para mim. Eu disse, Assis, eu vou pegar a decisão do teu processo, já vou colocar aqui, já vou fazer um ajustezinho aqui, já vou protocolar. A gente fica sempre em entendimento. E lá no escritório, a gente passa para os demais advogados, que é para quando alguém procurar, a gente saber como prestar a informação correta para o servidor. Mas a gente também tem interesse. A gente não tem interesse ficar procrastinando a ação, nem arrastando a ação nenhuma, não. A gente tem que ser julgado quanto antes. Só que vocês têm que compreender que é uma coisa que depende do tribunal. Quanto tempo faz essa ação? Mais ou menos, acho que deve ter o quê? Essa minha agora é de 2019, mas começou em 2008. Pronto, começou em 2008. Essa ação no tribunal lá, esse incidente de formalização, acho que deve ter uns 5 anos. Mais de 5 anos. Uma decisão para guardar. Uma decisão.
Para vocês verem. E a culpa muitas vezes não é do advogado. A gente quer o quê? A gente quer finalizar o processo. Porque vocês recebem, o advogado recebe os honorários. A lógica é essa. E causam injustiça, inclusive aqui na própria associação, nós somos 4 diretores, 2 têm os 50 descongelados, 2 não têm. Eu e Paulo, a gente não tem 50 descongelados, mas Ivaldo e Rubenilda tem. Tem um caso em Patos que é 2 irmãos, um tem o 50 descongelado, o outro não, eles são inimigos por conta desse descongelamento. Eu ia fazer só um parênteses aqui. Então, hoje tem sala que um pirou, aqui mesmo no DR, no pré-DR, um pirou, está descongelado, o outro não. Pô, isso aí causa uma insatisfação muito grande. Porque até você joga até para o advogado, é o advogado que deu mole. Mas não, Zé, o meu processo mesmo, vou falar pessoalmente, foi indeferido em 2008, foi indeferido em 2012, e esse que Ricardo falou agora é de 2019, que estava parado desde 2021. Quando andou agora, a gente achava que ia resolver, a Prefeitura questionou e pode prejudicar a gente levando para o Supremo. E aí é a Deus dará no Supremo, né? Para poder sair do processo desse. Que é até uma coisa muito errada. Você já tem 400 processos aqui deferidos e você mandar um processo desse para o Supremo. A gente fica até injuriado com uma coisa dessa, né? Porque ocupar um poder tão importante lá em Brasília, com 11 ministros só, com uma causa dessa, quando já está resolvida aqui. Quer dizer, os caras querem o quê? Protelar. Essa é a ideia mesmo, é de protelar, mas sabe que é uma causa ganha para a gente. Agora, o que a gente quer? Receber em vida. Não é? É o que eu digo sempre dos procuradores lá, com o Ricardo, quando o Ricardo ia fazer as defesas orais, a gente tinha a chance de conversar com os procuradores lá e também com os desembargadores, a gente dizia, olha, a gente quer receber em vida. E a gente sabe quantos companheiros nossos, quantas companheiras nossas se foram e não receberam esse direito que é de direito deles. Certo? Eu não sei. fazer só um parênteses aqui, Assis, para você fazer, aliás, 2 parênteses, para vocês verem como é que é. A gente, quando começou a sair essas discussões de câmaras, a gente chegou para falar com o desembargador, falei com o Oswaldo Trigueiro do Vale, falei na época com que era um juiz da Fazenda, que ele se tornou desembargador, esqueci o nome dele agora, deu um branco. Aí eu falando com ele, explicando essa situação, doutor, veja só a situação que o advogado se coloca. Eu vou lá, é o mesmo órgão, é o DR, o mesmo órgão. O servidor tem a mesma função, por exemplo, é contador e o outro é contador também. Trabalha dentro no mesmo local onde está no trabalho, ingressou no mesmo período. O contra-cheque é análogo um ao outro. Aí um tem um descongelamento e o outro não tem um descongelamento. Olha, eu que sou advogado, eu tenho dificuldade para explicar. Imagine para uma pessoa que não tem conhecimento jurídico. Como é que ele explica? Aí, não bastasse isso, na época que saíam algumas decisões favoráveis e outras contrárias, o pessoal chegava e dizia, Ricardo, mas você só dá prioridade ao processo de Paulo de Assis, porque Paulo é o presidente e tal. Aí eu disse, meu amigo, Paulo perdeu a ação, Assis perdeu a ação, e tiveram outros servidores que ganharam a ação. Então, assim, não é que eu priorize um ou outro, não. A gente não tem como ter esse controle dentro do tribunal. A gente protocola, para vocês terem ideia, quando a gente protocola, a gente sabe nem qual é a hora que vai cair. Protocolo de distribuição automática no sistema. A gente não tem como direcionar, não. E cada juiz tem entendimento diferente. Antigamente eram 6 horas de fazenda. Hoje são 4. Porque houve extinção de 2 e hoje são 2 horas de fazenda. Aí, depende do valor, quando é menorzinho, a gente consegue manejar na vara do juizado especial. E hoje em dia ainda tem mais um problema. Porque o tribunal determinou essa abertura de varas de fazenda e hoje eles estão com um problema. Porque assim, se você apresentar um determinado valor, a justiça entende, mesmo você protocolando na vara de fazenda, ele diz, não, aqui nessa vara fazendária ordinária não, é da vara de juizado especial, vai para lá. Aí ele manda para a vara de juizado. Aí chega na vara de juizado, o juizado diz, não, a gente está aguardando o incidente de informação do tribunal para dizer qual das 2 varas é que vai ter que julgar a ação. Aí vocês vejam como é que é a engrenagem. Aí esses processos também estão paralisados no tudo desse. Mas tem provocado o tribunal e mostrar ao tribunal que está causando um prejuízo para o servidor. Essas decisões, a gente tem que priorizar esses incidentes. Hoje mesmo está 4 processos que a gente tem conhecimento que está correndo, porque são muitos e às vezes a gente não alcança a todos. Mas tem um processo que está encabeçado por Luciano Gonçalves, lá de Campina Grande, servidor da Residência Campina,
está encabeçado por Francisco das Chagas Santos, que é servidor aposentado, ele trabalhou com a gente lá em Itaporanga, certo? E tem outros, me parece que Vladimir, também lá de Campina Grande. Mas todos com um lote, muita gente ali. Tem gente que está com 12 pessoas no processo, outros estão com 5 e outros estão com 3. Mas tem esse correndo. E eu sempre coloco aviso para Ricardo, porque cada parecer desse, seja do juiz, seja do desembargador, é importante que o advogado que está agora levando as causas da gente, que ele tome conhecimento para ele se armando e fechando o ser para que o juiz ou o desembargador tome uma decisão que não seja favorável a gente. Então por isso que a gente está sempre em contato com o Ricardo, colocando, saiu isso aqui, Ricardo, e é aqui, nesse processo, principalmente nos processos oriundos do escritório Mozalas, porque os de Ricardo não, ele recebe já o comunicado, mas os outros são ainda esse restante do escritório Mozalas, então a gente tem que estar sempre alimentando o advogado para que ele veja as decisões que estão ocorrendo nesse processo. Decisões conflitantes, aí sai de uma vara de um jeito, aí de outra sai de outra, aí já identificar, dizer, olha, o entendimento ali daquele juiz é esse, o entendimento daquele outro já é esse, e tentar alinhar a coisa para que seja tudo encaminhado de um jeito favorável ao servidor. Porque existe, infelizmente, cada juiz ele é autônomo para decidir do jeito que ele quiser. Então, cada um decide da forma como quer. Entendeu? Gente, deveria seguir uma jurisprudência, um entendimento do tribunal. Mas aí está guardando esse incidente. Gente, a gente veja esse ponto. Eu gostaria só de saber se vocês têm alguma pergunta sobre esse tema dos quinquênios, porque a gente vai ter que liberar aqui o doutor Ricardo, que ele tem uma outra atividade, certo? E aí a gente continua com os outros 2 pontos, que é a questão do pagamento da preferência e o pagamento dos precatórios negociados. Tem alguma pergunta para o doutor Ricardo? Que aí a gente já libera ele. Pronto, Ricardo. Então isso aí, só fala aí. Só agradecer aí a vocês, agradecer a paciência aí, informar que a gente está aqui sempre acompanhando, sempre dentro do possível, está cada dia tentando melhorar a questão dos serviços que estão sendo prestados a vocês. A gente vai dar uma atenção maior também a vocês, porque a demanda cresceu bastante, tá certo, por parte dos servidores. A gente entende que muitos, em virtude da idade, querem que as coisas tramitem de uma forma mais célere, tá certo? E a gente está tentando fazer com que a gente impulsione, mas pode ter certeza, o interesse do advogado é o mesmo do servidor público, até porque a gente só é remunerado quando o servidor público for remunerado. Então, A gente está perto de morrer. Pronto. No dia que está perto de morrer, vamos ver muito e com fé em Deus. Mas a gente vai tentar buscar esses meios para tentar. E só fazendo mais um parênteses, quando a gente chega lá e diz, a gente protocola a ação de vocês, aí acho que a maioria tem mais de 60 anos de idade. Então, tem a lei do idoso. Então vocês têm o direito à tramitação mais séria, a tramitação dos atos mais séria e tudo. E tem servidor que tem 80 anos, então aí tem a prioridade da prioridade. Aí quando a gente chega para um juiz desse, para um desembargador e diz, doutor, o servidor lá tem mais de 60 anos, aí, doutor, aqui a vara só tem servidor com mais de 60 anos. É tudinho aqui procurando os direitos dele. Então assim, não tem como a gente dizer, rapaz, é um caso específico, é um caso menor. Porque o quadro de servidores do Estado da Paraíba hoje é um quadro bem antigo. Vocês podem verificar com vocês. Hoje dificilmente teve um concurso para atualizar o quadro da gestão. Então a maioria de vocês são o quê? São servidores estatutários. Hoje um ou outro que entra, ele é seletista, ele é terceirizado. Ele não é no quadro de concurso, não foi antes da Constituição de 88. Então a gente tem essa dificuldade, infelizmente, mas a gente está tentando solucionar isso e por isso que é importante esse trabalho que a CIS faz, porque à medida que as ações e as demandas vão sendo favoráveis, isso facilita também o trabalho do advogado, porque ele vai lá e impulsiona. Só que tem, às vezes, vamos dizer, como ele falou agora, 4 processos estão sobrestados. O juiz diz, agora a decisão do tribunal, vamos tribunal decidir, eu decido também aqui. Isso é bom e é ruim. É bom porque já vai uma coisa só, e é ruim porque a gente vai depender do tribunal, infelizmente. Ricardo, muito obrigado aí, certo, por esse momento, por atenção aqui ao nosso servidor do DR, ativos e aposentados, e também aos nossos sócios da ACERDE. Muito obrigado aí. Fica à vontade.